Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez. Quero dar a todos as boas-vindas para o nosso Momento Sublime. Desejar a todos um dia de paz, um dia de sucesso, de trabalho, um dia para se lutar, lutas que valem a pena ser lutadas e vencidas do poder do Senhor. E também vamos envidar todos os esforços que nós tivermos para fazermos o nosso melhor. Nosso melhor é quando nós investimos aquilo que temos e aquilo que somos em benefício do outro, socorrendo o outro, ajudando o outro, abençoando o outro. Quando isso acontece, muito mais pessoas são abençoadas por Deus como nós estamos sendo, né? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 14, nos fala sobre uma motivação para se dedicar mais ao trabalho, uma motivação para renovar o ânimo, né? Para desejar se envolver mais com a pregação do Evangelho, com bom testemunho, com obras que sejam obras relacionadas à expansão do reino de Deus. E ele diz assim: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo àqueles irmãos, ele está dizendo que a prisão dele, né, o sofrimento dele e as notícias que rodavam pelas igrejas a respeito das perseguições que Paulo estava enfrentando, né, por ser um missionário de Cristo, por ser um pregador do Evangelho, muitas das vezes podia desanimar as pessoas, né? Afastar as pessoas de Cristo, né? Se o nosso líder, se o nosso pregador, se o nosso missionário está sofrendo tanto, né? Então nós também vamos sofrer, então vamos ficar um pouco mais por trás das cortinas, não vamos aparecer muito. E chega o apóstolo Paulo e diz: olha, está acontecendo exatamente o contrário. Quando as notícias chegam a respeito das minhas prisões, as pessoas tomam ânimo para dar testemunho, se sentem mais ousadas para falar mais a respeito de Cristo. Então não se entristeçam com o meu sofrimento, não se entristeçam com o fato de eu estar preso. Pelo contrário, animem-se, falem mais, comuniquem mais, ajudem mais as pessoas, porque é por isso que eu estou atrás das grades. Essa é muito interessante. Eu tive uma experiência no meu chamado para o ministério pastoral. Eu tinha aí por volta de uns 19 anos de idade, era um jovem, um garotão, né? E estava participando de um culto na primeira igreja batista em Belford Roxo, um culto domingo à noite, quando ouvíamos um missionário que chegou de Angola, da África. A perseguição lá, né? A União Soviética, a antiga União Soviética, havia invadido a Angola e estava, né, o governo angolano cedeu a pressão e estava, né, permitindo que o comunismo, né, entrasse em todas as engrenagens angolanas. A liderança permitiu isso e com isso, então, o missionário contou uma experiência que ele estava uma vez dentro de casa, escutou algumas pessoas conversando no portão e do lado de fora do muro, e ele saiu e do lado de dentro do muro ele escutou as pessoas combinando, né? E apontando, eles apontavam para as casas, né? Um apontava para aquela casa lá vai ficar comigo, aquele carro lá, né? Eu tenho carteira de motorista, eu vou ficar com aquele carro. E estavam dividindo todas as propriedades da rua entre eles. Quais casas eles invadiriam, quais casas, né, eles estariam tomando posse a partir daquele momento, quando recebessem a ordem para isso. E ele ficou apavorado, ele ficou assustadíssimo com aquilo, porque primeiro que ele era de cor branca e ele, né, estava lá numa terra estrangeira e ficou complicada a coisa para ele. Mais tarde passou um caminhão
um caminhão lotado. E quando passou e a esposa dele viu o caminhão indo avançando, viu o caminhão por trás ela viu debaixo das lonas os corpos de pessoas com os braços pendurados, pessoas sendo levadas mortas já para algum lugar. Então eles decidiram que não seria mais ali o lugar, não tinham condições de criar o filho ali, e decidiram mudar então e voltaram para o Brasil. Eu estava ouvindo aquela mensagem. E enquanto ouvia aquela mensagem, Deus foi falando ao meu coração. E o que aconteceu comigo? Naquele momento, eu decidi que entregaria minha vida para a pregação do Evangelho. Aquela notícia, aquela informação não iria me afastar de ser um pregador do Evangelho. Eu nunca quis isso, nunca planejei, nunca pensei em ser pastor. Mas a partir daquele momento, eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor. Semanas depois, pelo fato da nossa igreja ter essa ligação com a Junta de Missões Mundiais e receber essas informações, recebemos 5 refugiados de Angola. Foram para lá, 2 ficaram hospedados na nossa igreja. Nós providenciamos um quarto para eles nos fundos, e ali eles almoçavam, jantavam e estudavam no Seminário Batista do Sul do Brasil, se preparando para serem missionários e voltar, Lucas era um deles e Enoque Kiavaúca o outro. O Enoque, inclusive, terminou seus estudos, eu acompanhei os estudos dele todo, recebi informações e eu vibrava em conversar com eles, Vê-los pregando era para mim uma novidade. E quando ele se formou, então, ele foi ordenado ao ministério pastoral ali no Catumbi, no Meia. Eu fui assistir o concílio dele, fiquei empolgadíssimo também. Um dia vai chegar o meu concílio. E ele voltou para Angola para ser pastor em Angola. Chegou a ser presidente da Convenção Batista Angolana, Enoque Kiavaúca, um servo do Senhor. Então, o que aconteceu naquele dia? A notícia do sofrimento atroz, a notícia de pessoas serem mortas por serem cristãs, me animou. Me fez com que eu me sentisse vocacionado, e a partir daquele dia eu decidi que nada iria me atrapalhar na pregação do Evangelho. É disso que o apóstolo Paulo está falando. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Meu irmão, minha irmã, não permita que o sofrimento afaste você do seu ideal. Não permita que o sofrimento de uns ou o seu próprio sofrimento afaste você do seu testemunho cristão. Pelo contrário, permita que Deus o use poderosamente para fazer obras maiores ainda. Vamos à luta, vamos trabalhar, vamos continuar testemunhando o Evangelho de Jesus. Esse é o nosso trabalho. Querido Pai, obrigado porque o Senhor nos sustenta nos momentos mais difíceis e vai continuar sustentando. Abençoa os meus irmãos e amigos que porventura estejam passando por algum tipo de pressão. Cuida deles, anima-os em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.